meio da congregação. Irmãos, vem aqui uma pergunta, não é para o irmão responder, é uma pergunta retórica. O que nós temos dos irmãos do passado? Qual a semelhança que nós temos dos irmãos do passado? O que nos torna parecido com os irmãos do passado? Quais são as características que nos deixam parecidos com os irmãos do passado? Qual as qualidades que nos deixa parecidos com os irmãos do passado? Eu estava agora aqui acompanhando os louvores e a minha mente viajando, e eu lembrando, irmãos, da minha juventude, quando eu pregava em congressos, quando eu era levado para a igreja para ministrar período do dia, e às vezes durante o período do dia que ligava à noite, nós éramos levados na rádio para contar testemunho, para saudar os irmãos que estavam em casa, ouvindo o programa, que durante o culto assistia ao vivo. E de noite nós retornávamos para a igreja para continuar ministrando na igreja. E por misericórdia de Deus, a maioria das vezes que após o culto, a igreja me trazia a oferta e eu depositava na salva, chamava o diácono e depositava na salva. Eu fazia isso, irmão, por quê? Porque o grande sacrifício realizado por ele, a minha filha está louvando agora mesmo, dizendo: a ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo o louvor. Tem uma expressão do escritor que diz assim: ele só comigo e ninguém me ajudou. Quando na criação, ninguém estava ao lado do Senhor. Ali não tem homem algum e nem um arcanjo que auxilia ali o Criador na hora da criação, que seja espaço de tempo, que seja anos, que seja de 100 anos, não sei, de milhares de anos, nós não sabemos. A Bíblia fala que Deus fez o mundo em 6 dias, no 7 descansou. Nós não sabemos se são anos corridos como nós contamos, ou se são espaço de tempo, mas fato é que o Criador, ele levou 6 dias para criar todas as coisas, e no 7º ele descansou. E eu lendo esses versículos, eu me lembro do que aconteceu com o nosso Salvador Jesus. Por quê? Porque o que aconteceu com Jesus não foi nada fora do normal, nada fora do comum. Nós lendo as Escrituras vamos perceber que o que acontecia com os discípulos, o que acontecia com os profetas, o que acontecia com os santos, era literal, meus irmãos. Era literal. A Bíblia fala que Isaías ele andou nu e descalço durante 3 anos. A Bíblia fala que Ezequiel, chegou um período da vida do profeta Ezequiel, que o Senhor mandou Ezequiel apenas pesar o esterco de pombo e se alimentar de esterco de pombo e deitar apenas de um lado, para ele sofrer como exemplo e provar que aqueles que Deus chama, aleluia, glória a Deus, ele tem um privilégio, ele gosta dos privilégios, mas também ele sofre como justo, sofre como cristão. A Bíblia fala que Deus fala para Ezequiel: olha, Ezequiel, Nabucodonosor cerca a cidade, o rei está dentro da cidade, e ele pensa que eles não vão ser levados cativo. Só tem que eu quero que você seja um exemplo para eles. Você vai ser uma testemunha para eles. Sai de dia, vai lá no muro, abre um buraco no muro, pega os teus móveis e passa pelo buraco do muro. Isso feito de dia à vista deles. E eles possa ser que eles se pergunte o que você está fazendo. Então você diz para ele que infalivelmente Israel
se livrará do cativeiro. Mas eles são cabra rebelde. Possa ser que eles nem percebam. Possa ser que eles nem se importem com isso. Possa ser que eles fingem que não está acontecendo nada. Você sabe o que eu quero dizer? É assim que acontece nos dias atuais. Parece que nós não estamos sentindo nada. Alguém está sofrendo, alguém está gemendo, e parece que está tudo a mesma coisa. Aleluia! Hoje ninguém quer mais sofrer pelo amor de Jesus. Quando eu estou dizendo isso, não estou falando aqui da igreja local. Eu estou fazendo uma pergunta ao mundo cristão, a todo o nosso território nacional, nosso Brasil, Tuiapá, Chuí. Eu estou me referindo a todo o povo de Deus espalhado em todo o globo da terra. Qual é a semelhança que nós temos com os irmãos do passado? Eu me lembro do começo da nossa fé. Eu me lembro quando a Juliane era mais ou menos o tamanho do seu filho aqui, ó, Miguel. Nós saímos de casa às 5 da manhã, ia para a igreja, ia para consagrar na igreja, ficava das 5 às 7 de joelho, voltava aí em casa, tomava um café. Quem tomava café, a maioria não tomava café, voltava para a igreja, para a escola dominical e continuava em jejum. Depois saía fazer visita e depois vinha em casa almoçar. De tarde estava novamente evangelizando nas ruas. Os que de sábado muitas das vezes vai dobrar os joelhos 7 horas da manhã na igreja. Ia até 9 horas da noite sem comer nada, orando e buscando e falando com Deus. Mas quando nós pregávamos, a glória de Deus tomava a nossa voz. Quando nós expulsávamos os demônios, eles batiam em retirada. Quando nós estendíamos a mão para as multidões, pessoas caíam por terra no meio da igreja. Quando às vezes eu pregando, o demônio tomou a pessoa lá de fora e veio matar em cima do público. Eu daquele enchia as mãos, corria aquele monte de obreiro para fazer ali a corda humana, para que o assassino chegasse até a mim. Eu sentia a mão e caía por terra no meio da igreja, porque nós orávamos, nós buscávamos o Senhor. Aleluia. Mas quando nós pregávamos, no final, era pedido que queria oração, nós orávamos, Deus batizava com o Espírito Santo. Oh, glória! Os cultos de terça-feira, os cultos de ensino da palavra. E quando nós ministrávamos, Deus batizava crente com o Espírito Santo. Aleluia! Aí eu pergunto qual é a semelhança que nós temos com os irmãos do passado. O próprio mestre dos mestres, Jesus de Nazaré. Nós sabemos que ele foi vendido por 30 moedas de prata. Jesus, ele se reúne na quinta-feira na casa da irmã Maria. Ele chega para seu discípulo mais próximo, Pedro, Tiago e João, porque ele diz: mestre, aonde quereis que preparar a Páscoa? Aí Jesus disse para eles: olha, vocês vão no tal lugar assim, e vocês vão ver um homem passando com um cântaro. Então você pergunta para ele: onde é que o mestre preparou lugar para celebrar a Páscoa? Então segue ele, e ele vai levar você até o cenáculo. E ali o cenáculo vai estar humilhado, e ali é feito os preparatórios para a última ceia com vocês. E que quando Jesus se reúne com seus discípulos, a Bíblia diz, irmãos, que durante a ministração, Jesus começa a dizer para eles que os seus discípulos não são 12, os seus discípulos é 11, porque um no meio deles é o diabo. E que quando ele diz essa frase, alguém pergunta: mas quem é essa pessoa? Aí Pedro diz: sou eu. João disse: sou eu. E começam os discípulos a interrogar o outro. Aí alguém disse: é Judas. Jesus disse assim: tu disseste. Mas quem é, Senhor? É aquele que eu colocar o bocado na boca. Aleluia. E eles ali, acostumados com Jesus, parece que não tinha nada de especial, nada de diferente. O culto seguia. E de repente a Bíblia diz que no momento da ceia, porque a ceia ali era a refeição, e ali também
Jesus celebrou a Páscoa, que quando Jesus pega o bocado molhado e põe na boca de Judas, a Bíblia diz que Judas sai da reunião desesperado. Porque Jesus tinha dito aquele que eu colocar o bocado molhado. Mas os discípulos não entenderam, eles pensavam que Judas, como ele cuidava das finanças da igreja, pensou que tinha faltado alguma coisa e Jesus pediu para ele comprar. Mas na verdade a consciência de Judas estava, irmão, palpitando. Ele não aguentava mais aquela reunião, porque ele sabia tudo que ele tinha feito, ele sabia tudo que foi criado pelo sumo sacerdote, a emboscada que estava organizada para prender Jesus. Depois Jesus sai dali com os discípulos e vão para o Gerson, vão orar. E quando eles estão orando, a Bíblia diz que Jesus começa a orar e silencia a voz do discípulo. E ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele desperta, manda eles orar. E eles mais uma vez estão dormindo. Jesus volta e diz na terceira vez: mas nem uma hora pode orar comigo? Você não pode orar uma hora? Aí Jesus confessa que sua alma está triste, está angustiada. Ele diz que ele está com desejo de morrer. Ele confessa que a angústia que está dentro da sua alma é uma angústia de morte, é um desejo de morte. Aí Davi foi inspirado por Deus para compor este salmo, porque Davi ele sentiu as dores do que o Messias ia sofrer na cruz do Calvário. Davi ele sente a angústia do que Jesus ia sentir lá no Getsemane. Davi ele sofre na sua própria carne, no seu próprio corpo, toda a angústia, toda a tristeza, tudo que estava programado para o Messias, porque o Espírito de Deus é um. O Espírito de Deus que estava na vida de Davi já sabia de antemão que estava programado para o Salvador. E a Bíblia diz que Jesus então, para que os discípulos não fossem presos junto com ele, porque ele já tinha ensinado, já tinha preparado para dar continuidade à obra. E a Bíblia diz que ele então levanta e sai para encontrar os sumos sacerdotes que vem com o soldado, a polícia do templo. E Judas vem na frente, que quando ele sai, Judas vem na frente e beija Jesus com um beijo na face. Era a saudação da época, a saudação do órfão santo. E ali, Jesus disse para ele: amigo, com um beijo você me trai. Porque era a saudação dos irmãos, era a forma dos irmãos saudar o outro. Mas Judas usou a própria forma de saudar o mestre para entregar para o sumo sacerdote. Aí Jesus sai e encontra o sumo sacerdote com toda a guarda do templo. E Jesus então pergunta para eles: a quem vocês buscam? É a Jesus de Nazaré, sou eu. E vocês conhecem a história que eles caem por terra. Isso fez. Duas na terceira vez. Jesus disse assim: se vocês buscam a mim, então deixa eles que vão. E aqui o Salmo diz assim, que cumpriu a profecia, que a Bíblia diz que prenderam o pastor e as ovelhas se dispersaram. Então leva o mestre. E agora as ovelhas, os discípulos, ficam dispersos. Eles tiram Jesus do Getsemane e vai para o templo. Ali onde está o sumo sacerdote Caifás, com todo o concílio, ali com os homens que eram membros do Sinédrio. E eles ali então sentenciam Jesus. Eles acham que a única forma de acalmar, porque as multidões estavam inflamadas ao ensino de Jesus, as multidões se aglomeravam ao ensino da palavra de Deus, e a única forma que ele achou para acalmar, para não deixar que o povo se reunisse, para ver as multidões reunidas, era matar o pastor, matar Jesus. Era o líder, então Jesus tinha que morrer. E a Bíblia diz: desta feita Deus usou a boca do seu sacerdote. Porque essa semana agora um pastor me perguntou: pastor Jorge, eu quero lhe perguntar, o diabo matou Jesus? Eu disse: que diabo tem poder para fazer isso, meu filho?
O diabo não matou Jesus. Jesus ele se entregou. Ele disse assim: eu tenho o poder de dar e poder de tornar a tomada. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. E que crê que ainda que esteja morto viverá. Crê nisso. Aleluia. Então Jesus ele não foi assassinado. Jesus não foi morto pelo diabo. Pelo contrário, ele deu a sua própria vida. Ele se entregou. Após ele ser julgado, ali já começa algo fora do normal. Não se julgava ninguém durante a noite. Ele é levado para o templo e ali é julgado. Depois de ser julgado a noite inteira, ele marca a reunião logo cedo com Pilatos. E quando o sacerdote vai até Pilatos e diz para Pilatos que Jesus tem que morrer, a consciência de Pilatos fica livre. Porque nessa mesma noite a mulher de Pilatos acordou de manhã e disse para o seu esposo: olha, vê o que vai fazer com este homem, porque esse homem é inocente. Esta noite eu sofri muito, não consegui dormir por causa deste homem. Este homem é inocente. Então, quando o sumo sacerdote chega para Pilatos e diz para Pilatos que Jesus tem que morrer, aí Pilatos, que já era de mal do rei Herodes, ele ficou beco sem sair. Ele não sabia o que fazer. Aí o que ele fez? Ele então ordenou, antes que viesse até ele, tinha que levar Jesus primeiro ao rei, para o rei examinar a questão. Então Jesus foi levado ao rei Herodes, que quando Jesus chega, a Bíblia diz que Herodes se maravilhou. Herodes nunca tinha visto Jesus ensinar. Herodes nunca viu Jesus pregar. Ele ouvia os relatos dos milagres de Jesus. Ele ouvia a fama de Jesus. Ele sabia que as multidões aclamavam com o rei. Ele sabia que a esperança de Israel estava sobre aquele homem. Ele sabia que aquele homem tinha uma importância muito grande para o povo de Israel. Então ele quer ouvir. Ele quer ouvir a sabedoria de Jesus. Ele quer ouvir o ensinamento de Jesus. Ele quer ver a sabedoria de Jesus. E a Bíblia diz que ele então pergunta: tu és o rei dos judeus? E a Bíblia diz que Jesus se cala, não responde para Herodes. Herodes insiste mais uma vez: diz para mim, tu és Jesus, o rei dos judeus? E ele se cala novamente. E a Bíblia diz que ainda mais Herodes ficou maravilhado. Por quê? Porque ele está ali diante do rei para ser julgado e condenado à morte. E morte em crucificação. O normal era ele chorar aos pés do rei, beijar os pés do rei, clamar por clemência ao rei. E pelo contrário, Jesus fica calado, como que diz: o meu foco é o Pai, o meu foco é o céu. Eu tenho que ir para a cruz. Eu não quero defesa. Eu quero ser julgado, eu quero ser condenado, eu quero ser crucificado, porque essa é a vontade do Pai. Porque lá no Getsemane ele já tinha orado, o suor já tinha caído, o seu suor já tinha tornado em sangue, e ele tinha pedido para o Pai, e o Pai não ouviu. Aleluia! Por quê? Porque ele tinha que ser o exemplo em tudo. Aleluia! Então, Herodes então não tem o que fazer, manda Jesus então para Pilatos. Pilatos usou a oportunidade também para buscar amizade com o rei, porque os dois tinham algum atrito por causa do governo da Palestina. Então Pilatos aproveitou a oportunidade que teve para se unir mais uma vez a Herodes e assim não ficar com toda a responsabilidade sobre si, pensando ele. Mas pelo contrário, Jesus não responde, Herodes reverte, manda Jesus de novo para Pilatos. Quando Jesus chega para Pilatos, o sumo sacerdote já tinha subornado a multidão para que durante o julgamento, quando Herodes perguntasse quem queria que soltasse,
Eles tinham que dizer que soltasse Barrabás e Jesus tinha que ser crucificado. Só mesmo que as cruzes eram feitas a pedir. As cruzes tinham que ser feitas antes da crucificação. E quem estava ali para ser crucificado era Barrabás, o ladrão da esquerda e o ladrão da direita. As três cruzes estavam prontas. E a cruz do meio era de Barrabás. Então Pilatos, numa forma de querer livrar Jesus ainda mais sobre o que a sua esposa falou, então ele chega e diz para eles: quem quer que eu o solte? Ele pensando que a multidão ia dizer Jesus. E a multidão começou: Barrabás, Barrabás. Mas o que eu faço de Jesus de Nazaré? O povo dizia: crucifica, crucifica. Aí ele dizia: mas esse homem não cometeu crime algum. As acusações contra ele são vazias. O que eu vejo aqui é apenas questão de religiosidade. Não tem efeito para leis. Então este homem é inocente. Aí eles pedem para crucificar. Herodes estava presente ali junto com Barrabás, sumo sacerdote. Barrabás não podia fazer muita coisa. E ele ainda faz uma pergunta para Jesus: tu sabe que eu tenho poder para te soltar e tenho poder para te condenar? Fala alguma coisa. Aí Jesus responde para eles assim: tu não tivesse nenhum poder se não fosse dado pelo meu Pai que está no céu. Você não tem poder. O poder do meu Pai, Ele te deu. Você recebe o poder. Aleluia. Quem dá o poder é Deus. Presbítero Antônio, quem dá poder é Deus. Quando Deus não dá poder, você prega para pastores, você prega em congressos, você prega para multidões, prega em ginásio, prega em estádio, você prega em praça pública, você prega dentro do mar, mas quando Ele não te dá poder, você não prega em lugar nenhum. Aleluia, porque é Ele que dá, é Ele que tira, porque todo o poder estava na mão dele. Ele dá para quem Ele quer. Aleluia. E ali então leva Jesus para crucificar. Jesus se reúne quinta-feira, à boca da noite, na casa, no cenáculo da casa de Irmã Maria. Vão para o cenáculo, são presos no cenáculo. Ele volta para o templo, passa a noite sendo julgado. De manhã vai, leva para o rei, volta, traz para Herodes. Começa a passar do meio-dia, Jesus exausto, com fome, sem dormir, cansado. E a Bíblia diz que então ele se traz na cruz. Traz na cruz. Aleluia. E aí traz a cruz. Só tem, meus irmãos, que a cruz era de Barrabás. Barrabás era um homem grande. Jesus era uma pessoa normal. Vamos supor que Pilatos tivesse aí 1,90 m e Jesus tivesse aí 1,75 m. Olha o que fizeram. Pegaram Jesus, tiraram a cruz, os carrascos pegam Jesus, prendem a mão de Jesus, prendem a outra mão de Jesus, prendem os pés de Jesus. Na hora que ele prende as mãos, que vai prender os pés, olha que fala na cruz. Aí um carrasco pega na perna de Jesus, outro na outra, e eles puxam a perna de Jesus. E a Bíblia diz que desconjuntaram todos os seus ossos. E eles puxam. E quando eles puxam daquele estralo, e todos os ossos de Jesus começam a ruir. Todas as junturas começam a deslocar do punho, do tornozelo, daqui da clavícula, do joelho, do tornozelo, até da medida que eles querem. Aí eles pregam Jesus. E eles então saem com Jesus rua fora. E ali as multidões clamando, outros zombando. E chega uma hora que Jesus não consegue mais carregar a cruz. Ele está exaurido. Ele está sem dormir. Ele está com fome. Ele não consegue respirar. E eles então vai com Jesus. E de repente vem lá um homem chamado Sirineu, vem do campo.
e vê que Jesus já não tem mais força de ficar em pé. E eles então dizem para aquele escravo: ei, você que está passando aqui, vem aqui. Pega agora por esse condenado para levar até o lugar da crucificação. Aí aquele moço sai ali ajudando Jesus até o lugar da crucificação. Quando chega o lugar da crucificação, eles então está lá o buraco e eles pegam então a cruz e vem com a cruz Jesus pregado, e eles vêm e quando o pé da cruz bate naquele buraco, imagine, irmão, as dores, as contrações, as cãibras, porque eu sofro um pouco disso, eu sei o que é cãibra. E começa a subir cãibra nos tendões dos braços, cãibra nas pernas, cãibra no nervo ciático, e eles começam a ter cãibra e dor, mas não é o cãibra que eu sinto, aquela cãibra que não consegue respirar, ele não consegue se mexer. E então ali eles ficam ali, ele é crucificado. E Jesus está lá. E de repente Jesus, ele expressa algumas frases, mas chega uma hora que ele não consegue mais falar. Aí eles conseguem ouvir ele dizendo assim: tenho sede, me dá água, eu quero beber água. E disse que eles pegam uma esponja de vinagre, que era espécie de um anestésico para passar em feridas quando a pessoa estava alto, dormido. Quem é enfermeira como a irmã Eliana, ela sabe. E passou ali na boca de Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus sente que ele vê que não é água, ele não bebe, porque ele não quer ser anestesiado. Ele quer sofrer toda a dor pelo meu pecado e pelo seu pecado e pelo pecado de toda a humanidade. A Bíblia diz que ele joga fora. Aleluia! Glória a Deus! E ali ele é crucificado. Isto, quando acaba a crucificação, é por volta de 3 horas da tarde. De repente o fenômeno da natureza começa a acontecer. A terremoto começa a acontecer. A escuridade começa a cair, a escuridade. Tudo fica escuro. E barulho. E o tempo vai passando. Só que eles têm que ser tirados da cruz e sepultados antes do pôr do sol. E que quando chega mais ou menos 5:30, eles dizem: e agora? Tem que sepultar ele, não pode deixar na cruz. Aí eles vão e dizem assim para eles: olha, vai lá e quebra as pernas deles que estão vivos, para eles morrer, porque nós temos que enterrá-los no pôr do sol. Eles não podiam tirar eles da cruz vivos. E que quando eles vão lá e quebram as pernas do que está à esquerda, para ele morrer, quebra as pernas do que está à direita, para ele morrer, que quando ele vai quebrar as pernas de Jesus, Jesus já está morto. Para se cumprir a palavra que disse que nem o osso se quebrou, desconjuntou, mas não quebrou. Aleluia, glória a Deus. Aí o soldado diz assim: e se ele tiver ferido? Ou se ele está aí, mas está vivo ainda? Aí ele pega a lança e vai lá do lado de Jesus, mira mais ou menos na região do coração e enfia a lança. E a Bíblia diz que do coração de Jesus sai resto de sangue com água. Aleluia. Para cumprir as profecias. Aleluia. Que não ficou nenhuma gota do seu sangue. Todo jogou pelo meu e por seus pecados. O privilégio que nós temos hoje de tomar a ceia do Senhor foi porque alguém pagou um alto preço. Que preço nós estamos pagando, meu irmão? Eu fico pensando, não vou nem falar para que não leve vocês a pecar, porque eu ia descer aqui uma crítica às autoridades, mas não vou fazer isso, porque o que nós temos é a fé salvífica em Cristo Jesus. Nós temos certeza do perdão dos nossos pecados. Nós temos convicções que fomos regenerados por Ele. Todo o efeito grandioso do que Ele é capaz de produzir na vida do pobre pecador, eu recebi, você recebeu, porque nós estamos aqui hoje dando glória ao seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Ele morreu
E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos. Aleluia. Por isso que ele diz assim: eu tenho o poder de dar e poder de tornar a tomá-la. Aleluia. A morte, irmão, que nós vencemos pela fé dele, primeiramente, a morte espiritual. Nós estávamos mortos em ofensas e em pecado. E ele nos ficou pela fé. Aleluia. Hoje nós estamos vivos para Deus. Antes nós éramos mortos para Deus e vivos para o pecado. Hoje, por bondade dele, nós somos mortos para o pecado e vivos para Deus. Mas o mais extraordinário está por vir, que é a nossa realização do maior sonho de um dia estar com ele. Nós nunca vimos fisicamente, nós nunca participamos de um culto que ele ministrasse, nós nunca vimos dos olhos carnais ele fazer um milagre. Nós vimos pela fé, sim, pela fé nós vimos milagre, pela fé nós vimos morte ressuscitar, pela fé nós vimos vidas sendo regeneradas. Aleluia. Mas ele fisicamente realizando nós nunca vimos. Mas a Bíblia diz como ele é. Um dia nós veremos. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, se você nunca viu ele fisicamente como eu, sim, por bondade dele eu já fui transportado algumas vezes. Eu já estive no céu. E quando eu visitei o céu, por incrível que pareça, o céu estava vazio, 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 vazio. Eu fui ao céu e o céu estava vazio. Aleluia. Eu queria vê-lo, mas ele não estava no céu. Aleluia. O céu está vazio. O céu vai ser inaugurado quando ele com a sua noiva apresentar ao Pai. Quando ele chegar para o Pai e apresentar a sua noiva, sim, ali será inaugurado o céu. Quando no Salmo 24 é escrito: levantai, ó portas, ó entrada eterna, que entrará o Rei da Glória. Aí os anjos vão dizer: mas quem é o Rei da Glória? Ele vai responder: o Senhor poderoso na guerra, ele é o Rei da Glória. Aleluia. Glória a Deus. Quando, meus irmãos, a entrada eterna será aberta, sim, ele entrará com a sua noiva e ele apresentará o Pai. E está escrito, quando o irmão leu o Salmo 23, que o Pai verá as obras dele e ficará satisfeito. Uma certa feita alguém disse para mim: pastor, eu não consigo entender o que ele fez por mim. Isso eu ainda não consegui entender. Eu, uma pessoa pecadora, cheia de defeito, e ele morreu por mim. Como eu vou saber disso? Eu disse para ela: minha irmã, a Bíblia disse que Deus viu a obra dele e ficou satisfeito. Por que você está questionando? Você deve se sentir agradecida por isso. Você deve se sentir privilegiada por isso. Você deve se sentir, aleluia, gratidão por isso. Porque assim como eu, pecador, cheio de defeito, inimigo de Deus, não procurava o caminho da justiça, e ele, por misericórdia, revelou o seu Filho Jesus. Hoje estou aqui na sua presença. Então isso é um privilégio. Então resta-nos somente agradecer. Não questione, só agradeça. Aleluia. Só agradeça. Só agradeça. Porque tudo ele pagou. Quando nós lemos lá sobre a ceia, está tudo pago. Os bois já foi degolado, o lugar já está montado, a mesa preparada, está tudo pago, tudo realizado. E quando nós estamos aqui, irmão, gemendo, sofrendo neste mundo de pecado, assediado pelo pecado, lá na glória está tudo pronto. Aleluia. Glória a Deus. Só aguardando aquele momento triunfal, quando a igreja do Senhor será introduzida naquele recinto chamado, aleluia, o tribunal de Cristo. E depois serão conduzidos à ponta do cordeiro. E depois serão conduzidos, aleluia, aleluia. E as bases fundamentais do cristianismo estão ali. Primeiro foi o batismo nas águas e agora a ceia do Senhor. Aleluia. É só participar da ceia.
e aguardar aquele dia, conservar a corrupção do mundo, aleluia, e não como as coisas sacrificadas aos ídolos, porque naquele dia seremos, aleluia, transportados, transladados daqui para o céu, da terra para a glória. E a Bíblia fala num abrir e fechar de olho. Que Deus abençoe.